Olá para você que passa a nos acompanhar na ministração da bendita santa palavra de Deus, que ela possa, através da presença do Senhor, entrar no teu coração e fazer a obra para o qual a palavra dele foi lançada. Eu vou continuar hoje a ministração que eu comecei na semana passada, as riquezas da graça de Deus, parte 2. E se você não ouviu a primeira parte, ela ainda está no Facebook e está na minha página do YouTube, Ana Gasparotto. Eu convido você a examinar essa palavra, não somente ouvi-la, mas examiná-la, porque é isso que o Senhor requer de nós. Nós terminamos na semana passada dizendo que a salvação em Cristo, ela não é pela eleição e predestinação, como algumas doutrinas muito fortes que existem por aí falam. A salvação não se dá pela eleição e predestinação. A salvação que Deus providenciou em Cristo é uma ação de Deus por meio da sua palavra, por meio do Evangelho de Cristo, e tão somente pelo Evangelho. Através do Evangelho, Deus chama os pecadores, Deus chama a humanidade. O Evangelho de Cristo é um convite para a humanidade, né? E chama por isso que a primeira pregação do Evangelho é arrependam-se. Não está falando de um simples arrependimento de comportamento, está falando, muda o teu pensamento de como você está buscando a Deus. O arrependimento bíblico é isso, chama os pecadores e prestem atenção no que Deus está dizendo através de Cristo. Preste atenção no que Deus está se manifestando através de Cristo. Preste atenção na palavra dele, porque a palavra dele é a tua vida. Então o homem, ao ouvir o Evangelho, ele precisa reconhecer, em primeiro lugar, a sua condição de pecado, que se estabeleceu na humanidade, que a palavra diz, em Romanos 8, 23, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Então não tem ninguém que nasce eleito para a salvação, não tem ninguém predestinado à salvação. Todos nascem na condição de pecado por causa da desobediência de Adão, que foi o primeiro homem, né? Ele falhou e manchou toda a raça humana com o pecado, não só a raça, como toda a criação. E a gente precisa entender essas coisas, não é por conjecturas, pela filosofia, não, a gente precisa entender essas coisas pela palavra do Senhor. Você sempre vai ouvir isso da minha boca. Então o pecado é uma condição universal que se estabeleceu na humanidade em Adão, Então não há como os perdidos, se todos, né, estão separados da glória de Deus, não há como esses perdidos serem eleitos. Por quê? Porque essa velha criatura que foi gerada no pecado, ela precisa morrer. Porque essa era a palavra lá no Éden. Certamente morrerás. Então, quando Adão comeu o fruto, ele morreu espiritualmente, se separou da glória de Deus. Por isso, ele passou a ser carnal, ele passou a ser natural, sem a espiritualidade, sem a glória. Isso é que nem nós cantamos, o que seria de mim se não fosse o Senhor me resgatar, Deus? O que seria de mim se o oleiro não me fizesse um vaso novo? Eu estaria perdida para sempre. Mas o amor de Deus não nos deixou à deriva, porque Ele é um Deus cujos atributos não variam. Ele é tudo ao mesmo tempo, onisciente, onipresente, onipotente. Ele é Deus bom, amoroso, justiça, misericórdia, tudo no mesmo nível. Ele é mais justo do que misericordioso, ou é mais amoroso do que justiça. Não, ele é tudo junto. Então ele não muda, e por isso ele estabeleceu, né, em Cristo, seria gerada uma nova geração segundo o seu propósito. Ele estabeleceu isso, né? A velha criatura que nasce no pecado, para ela não ser jogada, lançada fora, né, no abismo eterno, Deus abriu um caminho, Deus abriu uma porta em Cristo, onde as pessoas, quando elas entram, elas rompem com a geração de Adão, morrendo com Cristo. É preciso romper com a geração de Adão. Como? Morrendo em Cristo. É o batismo na morte de Cristo. E pelo poder de Deus, não é poder de uma denominação, não é poder de uma igreja humana, uma placa denominacional. Pelo poder de Deus é gerada uma nova criatura, santa e irrepreensível diante de Deus. Essa geração
tão somente esta geração que procede de Cristo, que é o último Adão, que é chamada ao propósito eterno. Então, como o primeiro homem falhou, Deus já tinha planejado que a geração que procedesse de Cristo, que é a geração que pertence a esse período que nós estamos vivendo, que é a plenitude dos gentios, o período da formação da igreja, que Cristo está formando uma igreja, um templo de pedras vivas para Deus. Essa geração, ela foi chamada ao propósito eterno. Essa geração é a eleita e predestinada ao propósito eterno. E é isso que nós estamos estudando. A eleição e predestinação são bênçãos para os salvos em Cristo. São bênçãos, né? E nós vamos continuar na carta de Paulo aos Efésios. Nós começamos a semana passada, eu só vou iniciar para retomar. Capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículos 3. Eu vou ler o 3, vamos em diante. Eu vou comentando com você. E atente, por favor, abra sua Bíblia, porque é importante que você leia a Bíblia e que o Espírito Santo, a espada do Espírito é a Bíblia, a palavra. Então, se você manuseia a palavra, o Espírito Santo atua na sua vida. Amém? Efésios 1, vou ler a partir do 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não pus aí, mas eu estou lendo, tá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, são bênçãos o quê? Espirituais. Bênçãos espirituais, tá? Versículo 4. Pois nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo. Então, o propósito, a eleição se deu antes de haver mundo. Quando não havia nenhuma criatura, quando não havia nada criado ainda, Deus estabeleceu que ele elegeria em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Tá? A gente meditou bastante sobre esse versículo na semana passada, e eu vou continuar hoje a partir do 5. E nos predestinou, em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito é consentimento, segundo a aprovação dele, tá? Então, Deus nos predestinou. Então, o apóstolo Paulo está apontando nesse versículo a outra bênção. Então, em Cristo nós somos eleitos. Para ser o quê? O versículo falou, não é para ser salvo. A eleição já é para o salvo, né? A eleição não é para salvação, a eleição é para ser santo e irrepreensível diante de Deus. E aqui ele dá mais uma outra bênção, que é a predestinou. Predestinou para quê? Para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Aleluias, né? Então, Paulo continua demonstrando para aqueles cristãos, como eu falei a semana passada, que isso é bênção para os cristãos. Como eu já falei, ele escreve aos santos que estão em Éfeso. Os santos que estão em Éfeso são novas criaturas, nasceram de novo, são de Deus, são gerados de Deus, são santos. Quando a palavra santo, vou repetir, não está falando de comportamento, de moralidade, está falando de pertencer a Deus. Separado para Deus, para uso exclusivo de Deus. Isso é ser santo. Você é santa, porque você pertence agora a Deus em Cristo Jesus por causa da tua fé nele. Aleluia! Então, Paulo continua demonstrando que ele mesmo, Paulo, e aqueles cristãos eram alvos da bênção de Deus. Se houver alguma dúvida disso que eu estou falando, você veja a linguagem dele. Em amor, nos predestinou. Nós quem? Ele e os santos de Éfeso. Ele e eu e você hoje. Eu e Paulo e todos aqueles que creram em Cristo no decorrer desses milênios. Então, fazem parte dessa predestinação. Aleluia! Deus predestinou os cristãos, os salvos em Cristo, que fazem parte da igreja, corpo de Cristo, para serem filhos por adoção. Todos que são gerados em Cristo, qual é o propósito disso? De que todos terão, como são filhos, herdarão a imagem do Cristo ressurreto. Então, a predestinação é para ter a imagem do Cristo ressurreto, a mesma imagem do Cristo ressurreto, tá? Então, é importante isso. Então, nenhuma pessoa nasce nessa condição. Todos precisam se converter, ouvir o Evangelho. Por isso que Jesus falou, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso que está escrito também que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem.
Mas todos não são salvos, a gente sabe disso. Por quê? Porque precisa dar crédito à palavra, precisa ouvir a palavra, tá? Então, a gente precisa ter consciência disso, amados. As pessoas nascem num caminho da condição de pecado, são chamados filhos da ira, né? Mas em momento algum a Bíblia diz, né, determina que essas pessoas estão predestinadas à perdição. Não. E é muito importante, e aqui eu quero fazer uma lembrança para você da parábola que Jesus contou em Mateus capítulo 7, 13 e 14, quando ele fala a parábola dos dois caminhos. Essa parábola dos dois caminhos é bem sintética e muito profunda, cheia de riqueza de conhecimento. Jesus, ele evidencia que existe uma porta larga, pelo qual todos os homens entram por ela e passam a andar no caminho largo que conduz à perdição. Então, a perdição não está atrelada à pessoa, ao indivíduo. A perdição está atrelada ao caminho que a pessoa está. É por isso que Jesus começa a parábola dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, o destino das pessoas, né, não está determinado antes da pessoa nascer, mas depois que ela nasce. Todos nascem em Adão. Então entram pela porta larga. Por que é larga? Porque a maioria entrou pela porta larga. Por que eu falei a maioria? Porque tem um que não entrou. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então, todos entram e passam a percorrer o caminho. Após nascer, nascem no caminho. Na porta. Aí entra pela porta é nascimento, viu? Porta larga, Adão. Caminho largo que conduz à perdição. Tá? Entrar pela porta estreita é um convite, amados. É um convite genuíno à salvação. Quando Jesus fala, então, ninguém está destinado à perdição. Por isso que Jesus falou, entrem pela porta estreita. Isso exalta, amados, a fidelidade, o amor de Deus. Como não se render, como não prestar atenção, como não prestar atenção nisso, você que está me ouvindo. Entrai pela porta estreita, entenda o que significa isso. Deus ele não vai violentar a nossa vontade. Ele convida, entre pela porta estreita. Ele está chamando a tua atenção, como um dia chamou a minha, e eu atentei e disse, eu entendi, Senhor. Então, ninguém nasce predestinado à perdição, como também ninguém nasce predestinado à salvação, né? Todos possuem uma opção, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que se manifestou quando o Verbo se fez carne. Quando Deus habitou entre nós e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu Deus! Presta atenção, abre o coração, abra a mente. Ninguém nasce predestinado. Eu estava no caminho largo, mas um dia eu entendi o que é isso. O que significa tomar a cruz? O que significa entrar pela porta estreita? O que significa tudo isso? É preciso entender. Mas não entender segundo conceitos e entendimentos humanos, é entender segundo a palavra de Deus. A Bíblia demonstra, amados, que só os que estão em Cristo. Essa expressão em Cristo, ela é própria do Novo Testamento. Em Cristo significa os que morreram com Ele, sepultaram nele a velha criatura em Cristo, em Adão, e ressurgiram com Ele uma nova criatura. Só os que estão em Cristo é que são predestinados. Só os que estão em Cristo são eleitos e predestinados para o propósito eterno que a gente já estudou aqui. E você precisa entender o propósito eterno de Deus. Em Cristo foi estabelecido antes de haver mundo, e em função dele que foi criado todas as coisas, inclusive o homem. Então, esse período que nós estamos vivendo, desde da morte e ressurreição de Cristo, a sua ascensão aos céus, é o período que Cristo está edificando o templo de pedras vivas para Deus, a igreja, chamado Corpo de Cristo, tá? Então, é nesse período que está a geração eleita, predestinada a ter a mesma imagem do Cristo ressurreto. Essa é uma vocação que a Bíblia chama de vocação celestial da igreja, tá? Então, diferente dos salvos das outras épocas, como eu sempre tenho dito, sempre houve salvação desde Adão até o fim do milênio.
Mas diferente dos salvos das outras épocas, eu que digo, fora do período da igreja, preste atenção. A igreja, ela foi participante da morte de Cristo. Essa é a diferença. Os que foram salvos, que creram na promessa da vinda do descendente, do Messias, do Redentor, foram salvos no Antigo Testamento. Mas eles não são participantes da morte de Cristo como a igreja é. A igreja é corpo de Cristo. Essa é o diferencial. Romanos 6,5 diz assim, porque se fomos plantados, carta de Paulo aos cristãos em Roma, Romanos capítulo 6, versículo 5. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Aleluias! Então, o que ser plantado na semelhança da sua morte é o batismo na morte. Como é que ele ocorre? Quando eu sou batizada nas águas? Não. É antes do batismo nas águas. É antes. O batismo na morte, quando a pessoa prega para você o evangelho e você entende por que você precisava ser salvo, você entende o que Jesus fez, por que ele morreu por você e por que ele ressuscitou, aleluias. Então você é incluído, se chama batismo na sua morte, para que você seja semelhante a ele na sua ressurreição. O restante da humanidade, amados, diante do que a Bíblia expõe, não nasce predestinado. O restante dos salvos não são predestinados para o propósito eterno. São salvos, presta atenção no que eu estou falando, não confunda as bolas. O restante da humanidade, fora do período da igreja, são salvos, tá? Mas não nascem predestinados para o propósito que Deus estabeleceu em Cristo, que é a vocação celestial, que é ser filhos na mesma imagem do Cristo glorificado, para que se cumpra o propósito de que Cristo é o primogênito de muitos irmãos semelhantes a ele. Paulo fala isso em Romanos, tá? Está tudo na palavra. Eu estou colocando os pontos porque eu já tenho pregado sobre isso, então você precisa examinar a palavra. Então conclui-se que todos os salvos, de todas as épocas, são filhos de Deus. Porém, nem todos os salvos são qual o último Adão, que é Cristo. Essa frase eu pus aí, então eu vou repetir bem devagarzinho. Nem todos os salvos, todos são filhos, todos os salvos de todas as épocas, mas nem todos os salvos serão conforme a imagem do último Adão, que é Cristo. A igreja que foi escolhida. Eu e você. Paulo e os santos de Éfeso. Aleluia! Você pode dizer isso, você precisa entender isso, porque isso muda tudo como você enxerga as coisas. Essa é chamada a vocação celestial da igreja, como Israel tinha a vocação terrena. Israel tinha uma vocação terrena, que é trazer o Messias, de ser o berço que traria o Salvador. Agora, a igreja, depois que Cristo veio, a vocação celestial está nela. É a vocação espiritual. A igreja de Cristo foi elevada à categoria de semelhantes a Deus. Aquela palavra que foi lançada no Éden, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, não se cumpriu no Éden, porque o homem foi feito, no versículo seguinte explica isso, que o homem foi feito à imagem de Deus, a imagem do Cristo que haveria de vir, que Paulo complementa aí. Paulo que vai explicar isso no Novo Testamento. Então, a imagem que foi dada para Adão é a imagem do Cristo que viria. Mas a semelhança, ela se cumpre na igreja. Na igreja! Por isso que eu falo, ame estar com o povo de Deus, que nem o Giovanni que falou aqui. É uma alegria estar na família de Deus. Aqui eu sou trabalhada, aqui eu treino, aqui o Senhor me deu dons, eu edifico aos outros, eu estou edificada por vocês. Isso é família de Deus. Aleluias! Há muitos filhos, mas somente a igreja conforme a imagem de Cristo. Há muitos salvos, porém somente através da igreja. Cristo tornou-se primogênito dentre os mortos. Primogênito, primeiro, de muitos irmãos semelhantes a ele. Paulo fala isso em Romanos 8:29. Anote e leia lá. Romanos 8:29. Isso tudo de acordo com o propósito eterno que está bem especificado nas Escrituras, de acordo com o propósito eterno estabelecido em Cristo. Tá? Então é muito importante isso. A igreja ela foi separada para isso. É por isso que nós somos chamados santos.
Ela foi separada para esse propósito. O apóstolo João e o próprio apóstolo Paulo anunciou que todos os cristãos receberam a plenitude de Cristo. João capítulo 1, 16, Colossenses 2, de 10 a 11. Ou seja, nós recebemos a plenitude de Cristo. O que significa isso? Todos que creem em Cristo são participantes da natureza divina. Somos participantes. Você entende o que é isso, meu irmão? Participantes da natureza divina. Por quê? Porque a semente de Deus permanece dentro de nós. A semente de Deus. O que é a semente de Deus? Palavra. A palavra viva e eficaz que opera naqueles que creem. Por isso que eu sempre vou falar para você. Você precisa amar a palavra como a tua própria vida. Você precisa ler a palavra e buscar entendê-la pelo Espírito Santo, não pelo entendimento humano, porque é nisso que está o erro e o desvio de muitos. A plenitude de Cristo está em nós. Está em nós. Participantes da natureza divina, amados. Participando daquilo que Adão perdeu. A igreja conquistou de novo. A igreja de Cristo. Paulo diz que o fim da eleição, e tem que atentar para essa linguagem, né? Porque Paulo explica, como eu já disse anteriormente, o Paulo ele recebeu essa revelação de Cristo diretamente, a explicação do propósito é dada por Paulo. Você não ouve falar você vê com uma linguagem figurativa no Antigo Testamento, mas Paulo é claro, explícito, ele entendeu a revelação do Senhor, do propósito eterno em Cristo e que se firma na igreja. Por isso que ele largou tudo. Porque ele pertencia a uma religião tradicional fortíssima, que até hoje é forte em Israel. Mas ele falou, isso para mim é lixo, diante do que eu entendi. Diante do conhecimento que eu recebi de Cristo. E você tem que ter essa convicção. Você precisa ter essa convicção. Ela vem de você entender a palavra do Senhor. Então, o propósito, o fim da eleição, o propósito da eleição é a santidade, irrepreensibilidade, como Paulo fala no versículo 4 de Efésios 1. E o da predestinação, qual que é? Ele fala hoje no versículo 5, nos predestinou. O objetivo fim da predestinação é a filiação divina. Nenhuma delas, Paulo falou que o fim era a salvação, porque isso daqui é bênção para os salvos em Cristo. Então, a eleição e predestinação só ocorrem depois que a pessoa nasceu de novo, que ela foi regenerada, ela nasce de novo justificada. Aí sim, ela é eleita e predestinada para o propósito eterno, tá? Então, entenda bem as coisas, entenda bem. A salvação é por meio da graça. A graça é para todos. A graça é incondicional, é para todo mundo. Deus quer salvar todos. Mas não é resultado de uma escolha, não é que Deus escolheu. Por isso que eu vou bater muito nessa doutrina calvinista que prega que Deus escolheu uns antes de você existir, que Deus escolheu você para a salvação e outros para a perdição. Isso é contra quem Deus é. Isso é contra os atributos de Deus. Isso é contra o Deus que diz que não faz e condena quem faz acepção de pessoas. Ele é um Deus justo e santo. E a gente precisa entender que os atributos de Deus, não existe a soberania maior do que a justiça dele. A soberania dele, porque você prega muita soberania e põe os outros atributos no chão. Não, Deus é um só, como a gente está estudando aqui nas quartas-feiras, né? Então Deus, ele quer salvar todos e através disso enviou o seu filho, tá? Então, sem qualquer referência à eleição e predestinação para salvação. Eleição e predestinação é bênção, é riqueza da graça para os que estão salvos. Romanos capítulo 11, versículo 32, olha o que Paulo diz aí também. Romanos 11, 32, pois Deus encerrou todos debaixo da desobediência, igual a todos pecaram, tá? Deus encerrou todos debaixo da desobediência, a fim de que para com todos usar de misericórdia. Porque existe um lero-lero que,
Mas o Adão que pecou e eu que pago o pato? Não, mas também não foi você que pagou o preço do pecado na cruz, então fica quietinho, aceita a Cristo, que está tudo certo. Né? Porque a maioria das pessoas que a gente conversa fala assim, mas que coisa mais injusta. Adão que pecou, que falhou, que desobedeceu, e eu que pago o pato? Sim, porque você é descendente dele. Sim, porque você é descendente da carne e do sangue de Adão. Isso até os cientistas comprovam hoje em dia, né? Que tem na composição do homem e da mulher o DNA de Adão e Eva. É o mesmo, tem nomes científicos, né, para isso, que eu não sei falar agora, mas é o mesmo. Eles ficaram impressionados quando eles descobriram isso, que é proveniente de um homem e de uma mulher. Interessante isso. Então Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus, e é preciso entender isso. Mas em Cristo, aleluia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho, através de seu Filho, Ele nos faz filhos por meio do Evangelho, né? E a igreja, especificamente, ela é eleita e predestinada, né? E a coisa mais maravilhosa, a eleição e predestinação é a garantia divina para a vocação celestial da igreja. Tá? Então a igreja, corpo de Cristo, está sendo formada nesse período. Por isso que eu já vou antecipar, a igreja não fica na grande tribulação, porque quando fechar o período da igreja, isso não há tempo determinado, não adianta estabelecer data para arrebatamento, essas coisas, porque não há tempo determinado para isso. Os tempos estão determinados para Israel, e o tempo para Israel parou quando a igreja começou. Por isso que é chamado plenitude dos gentios. Quando a igreja for tirada da terra, volta a contagem do tempo profético para Israel, que são a última semana de Daniel, né? A última semana de Daniel 9. Então, a gente vai entender isso mais na frente. Mas, por enquanto, entenda que nós somos salvos por meio de Cristo. E você que está vivendo nesse período da igreja, a plenitude dos gentios, se você crê, você foi eleito e predestinado para ser filho de Deus conforme a imagem do Cristo glorificado. Versículo 6, Efésios 1, 6. Olha o que Paulo continua falando. Para louvor e glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Gratuitamente. Então a graça de Deus, ela se manifestou, a graça, a misericórdia, tá? Isso tudo é palavras semelhantes no conhecimento bíblico, tá? A graça de Deus se manifestou por meio do Evangelho. E foi direcionada para quem? Para todos que pecaram, para os pecadores, né? E quando a pessoa aceita, a pessoa é feita agradável a Deus. Então, nós nos tornamos agradáveis a Deus através do Evangelho. E tornando-nos agradáveis a si mesmo. Através do Evangelho, Deus nos abençoa com a eleição e predestinação. Deus me fez você, fez a todo aquele que crê em Cristo, agradável a Ele mesmo, através do seu próprio Filho que veio. Que coisa linda, amados, que coisa maravilhosa, como não se regozijar, como não se alegrar, como não se firmar na rocha. Como? Versículo 7, nele temos a redenção. Aqui, veja que ele frisa sempre o Evangelho, né? Nele temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados. Isso é o Evangelho traz isso. Segundo as riquezas da sua graça. Então ele está dizendo que a salvação é uma riqueza da graça, e a eleição e predestinação também é. Tá? Então Paulo está enfatizando que a salvação, por meio do Evangelho, é pela graça de Deus. Aliás, todas as bênçãos de Deus são pela graça dele. Tanto a redenção, quanto a eleição e predestinação. Tá? Versículo 8. Que ele derramou profundamente sobre nós, com essa graça, né? Presta atenção, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Como? Versículo 9. E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo o seu consentimento, que propusera em Cristo. Então, amados, Deus, ele revelou esse mistério. Esse mistério era oculto. Paulo vai falar isso no capítulo 3 de Efésios. Esse mistério era oculto, nem os anjos sabiam disso. Nem os anjos sabiam. Paulo vai falar isso em que ele diz, esse mistério que esteve oculto, mas agora foi revelado por meio da igreja, que é unir num só corpo, não somente os judeus, mas também os gentios. Unir num só corpo. Então ele nos concedeu essa revelação.
com sabedoria, para a gente que possa entender, né? A sabedoria e o entendimento que Deus nos dá das coisas celestiais, do plano dele eterno, do plano espiritual, do plano que o mundo saiu da rota para nos colocar lá de novo. Então Deus revelou o mistério da sua vontade, está revelado na palavra, por isso que a gente tem que atentar para a palavra. A riqueza da salvação faz parte do propósito eterno de Deus. E após a gente se inteirar, quando a gente é salvo, primeiro a gente se inteira da nossa salvação. E depois a gente verifica que a salvação, para nós em Cristo, não é um fim em si mesmo. Deus tem mais para nós. Deus tem mais para nós. A salvação não é um fim em si mesmo. Há um propósito maior, um objetivo maior de Deus em simplesmente salvar o homem. No meio da salvação, no meio do período da salvação toda, que é durante a história da humanidade, Deus faz uma geração que é de acordo com o propósito dele. O propósito dele. Deus salva o homem para levá-lo a cumprir um propósito que foi revelado. E esse propósito é plenamente compreensível. Amém, igreja? Plenamente compreensível. E a gente pode entendê-lo pelas revelações. Por isso que Paulo é chamado, traz uma revelação direta do próprio Cristo para ele, para explicar para a igreja isso. Qual é o propósito? Versículo 10, Efésios 1:10. De fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, esse propósito já estava estabelecido antes de haver mundo. No conselho eterno de Deus, antes de haver mundo, que todas as coisas... Então, qual é a função de tudo existir? É aquilo que você cantou, Cristo Jesus. A função de eu existir, de você existir, Cristo Jesus. Amém? Deus nos fez agradáveis por meio de Cristo, com o objetivo de reunir em Cristo todas as coisas. E Deus reunirá em Cristo todas as coisas. Isso se refere à nova criação, A nova criação. Que já existe, Não está na nossa dimensão, já existe. A nova criação, confluindo em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Aleluias. Versículo 11, Efésios 1:11. Nele, em Jesus, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, além dos filhos de Deus terem direito a uma herança, nós temos uma herança nos céus. Nós fomos feitos herança também. Nós fomos feitos herança. Fomos feitos herança. Por quê? Porque nós somos propriedade de Deus, como eu tenho falado, Porque nós somos propriedade. O versículo 14 aqui mesmo de Efésios 1 vai falar sobre isso. Então, nós somos a geração, como 1 Pedro 2:9 também diz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita. Pedro falando com os cristãos santos, A designação nessas cartas são sempre aos santos que estão em tal lugar, aos santos que se reúnem em tal lugar, santos, separados, propriedades de Deus. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias. Amém, amados? Essa é a geração do Senhor. Para quê? Efésios 1:12, voltando para Efésios 1:12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós somos o louvor da glória de Deus. A obra de Deus, amados, é que louva o Senhor, que adora o Senhor, sabia? A própria obra dele que rende, que é adoração para ele. A obra que ele fez de nós como oleiro, quebrando o vaso antigo e fazendo um vaso novo, é isso que glorifica ele. Isso glorifica a Deus, enaltece a glória do Senhor. Deus é glorificado através de árvores de justiça plantadas por ele. Eu separei o versículo de Isaías 61, na parte final desse versículo 3. Isaías 61:3, está aí na projeção? Isaías 61:3. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor para que ele seja glorificado. Então eu e você somos plantação do Senhor.
Eu posso ter entrado pela porta larga. Eu estava andando no caminho que ia me conduzir para a perdição. Mas quando o Senhor me falou, preste atenção, entra pela porta estreita, eu entendi o evangelho. E aí o Senhor me quebrou o vaso antigo e fez um vaso novo. Ou melhor, numa outra linguagem, uma árvore de justiça plantada por Ele. Árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aleluias, amados. Versículo 13, Efésios 1:13. E também nele vós estáis. Paulo está enfatizando, é nele, Cristo, que vocês estão. Depois do quê? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, aqui está enfatizando aquilo que eu já falei. Ninguém é salvo porque é eleito e predestinado. É salvo porque depois que ouviu a palavra da verdade e o evangelho da salvação. Tá? Então fica bem claro isso. Tendo nele crido, fostes... Agora que vem outra riqueza da graça. Olha, outra riqueza da graça que você que crê em Cristo tem. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Meu Deus, selado, Espírito Santo, o mesmo Espírito que pairava quando tudo era, né, no começo, quando tudo era um caos, mas trouxe ordem, o Espírito Santo, aleluia, amado. Então é preciso entender que primeiro, para estar em Cristo, precisa aceitar esse convite. Esse é o convite mais autêntico que a humanidade recebeu de Deus, do amor de Deus. Entre pela porta estreita. Creia no Evangelho, ouça o Evangelho, a palavra da verdade que Cristo trouxe, o Evangelho da salvação. Esse é o convite, isso não é uma ficção, o Evangelho de Cristo não, Evangelho segundo Jesus Cristo. Não é uma ficção, é uma oferta real, viva e disponível para todos. Basta recebê-lo. Basta parar e atentar. Aleluias. Então Paulo está conscientizando os cristãos dessa nova condição que eles tinham em Cristo. Né? Então é simples, o Evangelho é simples. Ouça a palavra do Evangelho. Creia em Cristo, receba o Evangelho da salvação. E todos que fazem assim são salvos. E os que pertencem à igreja, corpo de Cristo, são esses que passam a fazer parte do propósito eterno que Deus estabeleceu. Eles são eleitos e predestinados para o propósito eterno. E Paulo dá uma autenticação para isso, dizendo: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Ele vai dizer que o mesmo Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos. Você tem essa testificação? Você tem essa paz? Porque essa paz pertence a nós. Essa é a paz que excede o entendimento. Essa é a paz que o diabo grita de um lado e você fala: eu sou filho de Deus. Sai para lá. Nada te rouba mais isso. Nada pode roubar mais isso, porque você se apropriou disso. Como? Pela fé e pelo entendimento. Pela fé e pelo entendimento. E por isso você persevera. Amém? Versículo 14, Efésios 1:14. O qual, o Espírito Santo, né, é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. É muito profundo isso, amados. É muito profundo. Eu trabalhei no Penhores, eu trabalhava na Caixa. Eu trabalhei no Penhores. O penhor sempre o valor do que é penhorado tem que ser praticamente semelhante à dívida. Então, a pessoa que levava alguma coisa tem que ser o valor próximo da dívida. Né? Então, era uma garantia. A pessoa penhorava o objeto e levava o dinheiro. Mas o objeto ficava, né? Então, aqui, Paulo está fazendo uma analogia com isso. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Deus garantiu, Ele selou você com o Espírito Santo. Ou seja, Ele constitui a nossa garantia do direito real que nós possuímos de ser filhos de Deus. E eleitos e predestinados segundo o propósito eterno. Coisa mais linda, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade adquirida. Então, o próprio Consolador,
que foi que Jesus prometeu para nós, né, em João 14, que vocês não vão ficar órfãos, o Pai vai enviar para vocês o Consolador. Então o Espírito Santo, além do Consolador, além daquele que nos dirige em toda a verdade, é o selo em mim e você, de que Deus vai cumprir a sua palavra. O próprio Consolador foi enviado e se interpõe como garantia da herança que nós receberemos. Nós já recebemos, na verdade, né? A gente fala, por que receberemos? Porque isso tudo está vinculado à redenção da propriedade de Deus. A redenção da propriedade de Deus é algo futura, que é o meu corpo. Eu já sou uma nova criatura, eu sou santa, esse corpo do pecado já foi desfeito, é pela fé que eu ando, como Abraão andou. E quando que vai ser? Vai ter essa redenção da propriedade? Quando eu estiver diante do meu Senhor, quando eu morrer aqui, eu ressuscitarei a redenção, meu corpo está redimido. Um corpo novo e glorificado, conforme o propósito dele. Ou então no arrebatamento da igreja, que isso tudo na verdade é no arrebatamento da igreja, quando Cristo se manifesta para os céus. O arrebatamento da igreja é a manifestação de Cristo para os céus, não é para o mundo. Tem que entender isso. Então, a redenção da possessão adquirida vai se dar na minha morte física, porque quando eu morrer aqui, eu receberei um corpo glorificado. Então, meu corpo já estava, né, já tinha sido... Romanos 6 fala sobre o corpo, né, desfeito. O corpo do pecado foi desfeito em Cristo. Está aguardando apenas a redenção. Enquanto a gente tem esse corpo, eu tenho que me submeter e permanecer na palavra. Por isso que a palavra fala, persevera no Senhor. Fica até o fim. A palavra é a tua vida. A alma que pecar, essa morrerá. Então, você entende tudo isso agora, não é, igreja? Amém? Vou falar que nem na quarta-feira, porque você está me olhando com essa cara. Isso é profundo, isso é profundo! É profundo, é muito lindo, você foi selado. O próprio Consolador é a garantia de que você está lá, participará de tudo aquilo que Deus está falando na palavra, tá? Muito lindo, que segurança, que garantia. Nós já recebemos em Cristo o que é superior à própria herança. O Espírito Santo de Deus. Superior a tudo. Superior. Os cristãos foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é superior à própria herança. Mas por que nós fomos selados? Para a redenção da propriedade, para a redenção da possessão adquirida por Deus. Então Deus me adquiriu, mas Ele não me tirou da terra. Jesus falou, vocês não são do mundo. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Olha lá. Tudo se casa na palavra. Vocês não são do mundo, como eu também não sou. E Cristo estava na terra. Então é a mesma linguagem, você tem que casar tudo isso. Porque quando esse plano físico, esse plano carnal, esse plano caído acabar, eu faço parte da possessão adquirida de Deus. O plano eterno, o plano superior, o novo céu e a nova terra que está projetado mais na frente. Então aqui redenção significa libertação futura. A libertação futura, que é o corpo, é a redenção do nosso corpo. Paulo vai falar isso em Romanos 8, se eu não estou enganado, versículo 23. Tá? Eu vou falar também um pouquinho mais à frente. Então nós somos selados para isso, para a redenção do nosso corpo. Então você é templo do Espírito Santo. Então quando você que é cristão, que confessou a Cristo, porque entra aí a moralidade, comportamento, a base do evangelho não é a moralidade e o comportamento. Trocaram-se a ênfase é eu sou salvo pela graça de Cristo. E quando eu entendo isso, você vai entender o que Paulo falou em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vocês são templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês? Então, quando você sabe que você é habitação do Espírito Santo, que você é templo vivo de Deus, você não vai agir de qualquer maneira. Amém? Você não vai ser leviano. Porque você é tomado pela glória de Deus, você é tomado, revestido da glória de Deus. Então você não vai agir, sequer pensar. Porque você leva cativo todo, não quer dizer que os pensamentos ruins não venham, mas você leva cativo toda a obediência de Cristo. Você sabe como se comportar. Você sabe como andar digno, né? Como outros versículos falam. 1 Coríntios 6,19, Paulo diz, acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, o qual tendes
da parte de Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então agora eu sou serva de Cristo. Eu sou serva de Deus. E sou templo dele. E quando você entende isso, tudo mais faz diferença. Amém? Paulo, ele continua conscientizando nessa carta. Eu vou pular para o versículo 18. A grandeza é tão grande, isso já fazia parte do ser do Paulo, que ele queria que os cristãos entendessem. Versículo 18, eu oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, que vocês entendam. Eu oro para que vocês entendam, eu oro para que você que está me ouvindo entenda, você que creu em Cristo, entenda qual é a esperança da sua vocação, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Como isso faz diferença, amados, na nossa vida. Como isso nos dá uma projeção de uma esperança, que não é uma esperança que se dilui, é uma esperança que vai se tornando viva cada dia mais. Cada dia mais. Ela não é uma esperança que desvanece. A esperança que a palavra de Deus nos dá não é uma esperança que desvanece. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então Paulo trabalha essa conscientização, é isso que nós somos chamados como pastores, a conscientizar os cristãos das realidades espirituais. O evangelho não é um evangelho que prega a grandeza deste mundo, porque este mundo vai passar. Ele preza pelas coisas espirituais, as realidades espirituais, né? E a gente toma posse disso pelo conhecimento. Por isso que eu sempre vou falar, se você diz que conhece a Deus, mas não conhece a palavra dele, olha, refaça o seu entendimento, hein? Para o teu bem. Porque dizer que crê em Deus, mas não conhece a palavra, nada feito. Né? Essas coisas se dá pelo conhecimento. Né? Deus falou isso para o seu povo Israel. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O povo de Israel. O povo da aliança, o povo que foi criado por Deus, berço para trazer o Messias, prevaricou por falta de conhecimento da verdadeira palavra, do verdadeiro entendimento do que o Senhor transmitiu para eles. Então, a gente tem que buscar o conhecimento de Deus revelado na palavra. E Deus revelou, amados. Ninguém tem desculpa, está revelado aqui. Ah, não entendo. Busca entender. Busca entender. Eu busquei e encontrei. Porque todo aquele que buscar, encontrará. Todo aquele que bater, a porta se abrirá. Aleluia! Então Deus quer se revelar. Você acha que o Deus que deu essa palavra não vai te ajudar? Pelo seu espírito? Então Paulo estava orando para que eles entendessem a esperança da vocação. Então entenda, igreja, a esperança da vocação divina que você tem. Entenda as riquezas da glória da sua herança nos santos. Qual é o sobreexcelente grandeza do poder de Deus que está operando em você, em mim? É o que Paulo vai falar aí no Efésios 1:19. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Em mim e em você está operando uma sobreexcelente força de Deus na nossa vida. Sobreexcelente, suprema grandeza do seu poder está operando em mim e em você que crê, amados. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que a nossa força vem do Senhor, não vem de nós mesmos. E todo aquele que está firmado na rocha, todo aquele que está firmado no Senhor, ele persevera, ele é constante, ele frutifica para a glória do Senhor. Poder de Deus, esse mesmo poder que operou em Cristo, ressuscitando Ele dos mortos, é o mesmo poder que está operando em mim e em você, até que o nosso corpo seja redimido totalmente. Creia e persevere. Versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus. Então Deus manifestou o seu poder, ressuscitando Cristo dos mortos, conforme a promessa. Por isso que Cristo foi até o fim. Por isso que mesmo no Getsemane, orando e pedindo, Senhor, é possível passar de mim esse cálice? 1, 2, 3 vezes pediu, mas ele sabia. O Pai ficou em silêncio, porque ele sabia que o Pai prometeu. Seja obediente até o fim.
E eu te ressuscito, eu te dou um nome sobre todo nome. Eu dou a você todas as nações. Salmo 2. É como Paulo descreve em Filipenses, né? Que ele foi obediente até a morte. Deus lhe deu um nome sobre todo nome, diante de qual todo joelho nos céus e na terra se dobrarão diante dele, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. E eu vou terminar com esse versículo agora, 21. Então, Jesus foi ressuscitado, né, pelo poder de Deus e colocado acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas no vindouro. O último, 22, acho que nem é o último ainda. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus... Agora presta atenção nisso. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Grife isso, que é importante. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. É aquilo que eu já falei. Entre a cabeça, tem a cabeça, e os pés dele, tem quem? A igreja, corpo. Tudo vai ser colocado debaixo dos pés de Cristo, abaixo de Cristo e da igreja. Da igreja. Você vai ver mais na frente que a igreja vai julgar anjos. A igreja vai julgar anjos. Senhor, Deus sujeitou todas as coisas a Cristo e o constituiu como cabeça da igreja. A coroação de Cristo está em ele ser cabeça da igreja, ou seja, primogênito de muitos irmãos semelhantes a ele. Perceba isso. Entre a cabeça e os pés dele está a igreja. Então, observe a posição privilegiada da igreja, que é hierarquicamente superior a anjos, potestades, a tudo que existe nos céus e na terra, né? Então, foi colocado debaixo dos pés também da igreja. Por isso que eu falo que a igreja não fica tem que interligar um monte de coisas. A igreja não fica aqui na terra. Aí no versículo 23 ele afirma que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. A plenitude daquele que enche tudo em todos. Aleluias. Por isso que nós somos cheios da plenitude de Deus. Amém? Por isso que nós somos cheios da plenitude de Deus. Eu termino aqui. Eu queria avançar mais um pouquinho, mas vai ficar para a próxima. Amém? Amém para você? Amado de Deus, com o amor de Cristo Jesus, pela missão que o Senhor me deu de pregar o Evangelho para toda criatura, eu digo para você, examine essas coisas. Ouça novamente a mensagem. Ela estará no Facebook, estará depois no YouTube, no meu canal. Leia a Bíblia. Peça que o Senhor te conduza. O Espírito Santo Consolador foi enviado para aqueles que creem, para ajudá-los na verdade. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.